Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos de construção civil, especialmente de uma indústria de argamassa, um produto que é usado em alta escala dentro da construção civil em todo o país e certamente em outros lugares do mundo. Para esta conversa, nós estamos aqui com o proprietário de uma fábrica na região do Nordeste, na grande Maceió, ali em Alagoas, o Cleiton Marques, proprietário da Argatop. Seja Isso muito mesmo. bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Está aqui Aníbal. conosco. É um prazer. Muito bom. Cleiton, a sua história, nós já conversamos um pouquinho, ela inicia como vendedor e depois você se torna um proprietário de uma fábrica de argamassa que vende ali naquela região. E como é que se transforma um vendedor num industrial? É interessante, a minha trajetória na construção civil vem de longas datas. Eu era professor e aí pedi PDV e montei um depósito de material de construção, um armazém de construção pequeno. E na ocasião não tinha tanto recurso e nós começamos aí pequeno mesmo. Inclusive, levava os produtos em carroça, quem levava era eu mesmo. E aí eu saí desse segmento, fui trabalhar no setor público e o meu contrato encerrou. Então eu saí procurando o que vender, que eu sempre gostei disso, e comecei a trabalhar com tijolo. Nesse momento eu identifiquei uma cola numa feira para tijolo. Era um produto inovador, mas difícil de se encontrar. Então saí procurando e encontrei uma fábrica de argamassas, que hoje é nossa. E essa fábrica ela produzia 1.000 pacotes de argamassa por mês. Então, ali conversou se ele podia produzir aquela cola para tijolo. Na oportunidade, disse, não, a gente não tem condição não, mas seja nosso vendedor. Então, foi interessante para mim que eu estava desempregado e comecei a vender. Na primeira semana, eu vendi 2.000 pacotes. Para quem vendia 1.000 por mês, então foi algo muito bom. A argamassa é algo difícil de se entrar no mercado, porque existe o produto de prateleira e tem muitas marcas renomadas que não deixam você, não facilitam a vida. E o que é que acontece? Meses depois, o proprietário se desentendeu e me chamou para ser sócio, ou seja, eu produzia, eu vendia e ele fazia a parte financeira. Há um tempo após, uma coisa eu entendi, que o nosso tempo para o trabalho tem que ser integral. O bom vendedor é aquele que se dedica, se debruça. Lá no Nordeste nós temos assim um jargão, colocamos a faca nos dentes e saímos para trabalhar. Isso é quem faz a diferença. Hoje nós fazemos parte de um segmento que não para, que a construção civil é enorme. Segunda grande oportunidade para mim para adquirir a fábrica foi quando o proprietário, que era meu sócio, resolveu viajar para o exterior. E aí, obviamente, como um bom vendedor, eu não abri mão. Abracei a causa, porque a natureza não dá saltos. Se você quer algo, você tem que visar. E eu lembro, Aníbal, de uma oportunidade, logo quando eu comecei, eu fui visitar uma senhora, tinha um armazém grande, eu entreguei um panfleto, eu era vendedor apenas. Disse, olha, a gente está com a promoção, show de prêmios Argatop, e ela disse assim, olha, eu já tenho fornecedor. Não, mas fica aqui com o panfleto, que quando a senhora precisar pode ligar. Dei as costas, muito obrigado. Disse, olha, volta. Aí eu voltei. Toma aqui teu panfleto. Pode ir embora, porque se você deixar aqui, eu vou jogar fora mesmo. Para qualquer pessoa, isso seria algo desmotivador. Para mim, não. Porque aquele que anseia, ele tem que buscar. E a oportunidade é essa.
Hoje nós estamos aqui falando para pessoas empreenda mais. Empreender para nós é satisfação, mas você tem que se dedicar. A dedicação faz toda a diferença. Então, Sim. por isso que a fábrica hoje é nossa. Muito bom. Você já começou aqui, Cleiton, nos dando uma aula aqui de persistência, de venda, de... A porta para o vendedor nunca fecha, ele continua batendo ali, não é, querendo. Mas eu queria voltar num ponto que me deixou aqui curioso, e talvez o nosso telespectador queira ouvir o seguinte: você dava aula, que matéria? Geografia. Geografia. Então você que está nos assistindo, se é professor de geografia, você pode depois ser industrial, certo ou não? Certo, com toda certeza. Interessante, que mudança grande, né? Sim. Que mudança grande. Mas me diz uma coisa, o que é argamassa? Poderia nos explicar? Posso. Porque a gente, às vezes, quem faz uma reforma em casa, ele sabe que o pedreiro, o construtor ali, diz assim, vai lá e compra um saco de argamassa. Mas ele não sabe exatamente o que é isso, como funciona a argamassa, qual é a eficiência disso, por que não cimento, que antigamente era assim, né? Aníbal, é interessante o desenvolvimento da argamassa. O método construtivo, houve uma economia na ordem de 70% na utilização do produto argamassa. O argamassa AC, argamassa colante, porque tudo na construção civil é argamassa. O piso encimentado é argamassa, o reboco é argamassa, o concreto armado é uma argamassa, mas especificamente o material que nós trabalhamos é a argamassa colante, é o que tem o AC. Então ela começa a AC1, que é simples, é para um quarto, é uma sala. A AC2 você já vai atingir um banheiro, uma calçada, uma garagem. A AC3 ela vai para piscina, um deck molhado, piso sobre piso. Antigamente, na década de 70, 80, quando não existia o advento da argamassa, se utilizava e era muito dispendioso de tempo, que você pegava uma caixa d'água, pegava as caixas de cerâmica e colocavam dentro da caixa d'água, enchia de um dia para o outro. No outro dia o pedreiro pegava lá o cimento, mexia com água, fazia aquela gorda, colava a cerâmica. E havia um grande problema para a obra, porque os cômodos que não tinham esquadro, o pedreiro, quando ele terminava, se tivesse alguma falha, ele não conseguia mexer mais. Ele perdia todo o trabalho. E a argamassa, ela surgiu como uma inovação para isso, a argamassa colante, para que o pedreiro tivesse um tempo em aberto e outra, a argamassa ela fosse aditivada para que ela tivesse uma flexibilidade. Ela não é elástica, ela é flexível para se adequar aos pisos. Como? Um exemplo, você tem um primeiro andar. E a estrutura do prédio, ela trabalha. Tem dilatação, né? Tem dilatação. Então, a argamassa, ela é produzida, ela é pensada para ela assumir a responsabilidade de ter uma margenzinha para que o piso não desplaque. Diferente do concreto que, pela sua resistência, ele tem compressão, a argamassa é desplacamento. Então, a argamassa, ela tem essa finalidade. E aí, a ordem de 70% é porque você não precisa mais hidratar a pedra antes de assentar. Se você acabar a parede ou um cômodo e identificar uma pedra com defeito, você pode tirar sem problema algum, porque a argamassa foi pensada para isso. Então, a argamassa tem essa função. Interessante. Cleiton Marques, já deu para ver aqui com essa conversa que é um grande vendedor. Agora, continua vendendo? Eu costumo dizer que eu sou o melhor vendedor da nossa empresa. Nós nunca deixamos de vender. E há duas situações. Primeiro, você tem qualidade no seu produto. E quando você tem o cliente, você pensando literalmente como vendedor, assumindo essa responsabilidade, você adquire uma outra situação que é literalmente o compromisso com o cliente, com o produto de qualidade. No nosso caso, eu costumo dizer que sou o melhor vendedor porque eu nunca deixo de vender. O meu produto é Argatop. E eu digo assim sempre, não basta ser boa, tem que ser top. Veja, o senhor mesmo que falou por mim, que ela é top. Então, veja, nós nunca deixamos de vender. Agora, o atendimento tem que ser pessoal.
O vendedor ele tem que confiar no seu produto. Então, quando você produz um produto que você confia e de fato tem qualidade, aí é Fica muito fácil. bom. Hoje, a sua atuação, a indústria está lá em... Alagoas. Numa cidade próxima, lá Marechal Deodoro. em Marechal Deodoro, né? E a área de atuação? Vai em que região ali, até onde alguém pode comprar o seu produto? Olha, nós temos lá, eu digo, 2 mixes. Um é o produto de prateleira. O que é produto de prateleira? É aquilo que você vai encontrar em qualquer loja de material de construção. AC1, AC2, AC3 e rejunte de todas as cores. Produto padrão, né? Padrão, Tá. que você vai encontrar de vários fabricantes e de várias marcas. Eu tenho também um outro produto que esse é personalizado e nós personalizamos de acordo com a demanda da obra. Na parte de rejunte, nós fazemos o rejunte na cor que o cliente quer. A engenharia no seu método construtivo e a parte de projeto, os arquitetos, eles colocam às vezes numa obra uma parede diferenciada, ou seja, com a tonalidade um rosa, um lilás. Então, as fábricas de argamassa não têm esse produto no seu mix. Então, esse produto ele é personalizado. Então, nós atendemos Alagoas, Pernambuco e Sergipe com produtos personalizados. Não o de prateleira, porque quando a gente fala em argamassa, o meu pacote tem 20 quilos. Então, qualquer carga é muito pesada. Então, o custo frete aumenta muito. Mas um produto personalizado, não. Então, nós atendemos Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Entendi. Cleiton, quando você fala desse produto diferenciado, com qualidade e tal, quais características, o que diferencia um produto argamassa, por exemplo? Até para o consumidor que vai adquirir, o que diferencia? Porque, se você puder até falar da formação também, da argamassa, como é que ele é formado, né? A argamassa ela é feita areia, que é a sílica, o quartzo, areia, cimento e aditivos. Por que aditivos? Porque o cimento, nós já falamos que a natureza do cimento é rigidez. E a argamassa ela tem que ser flexível. Então, para que a argamassa, utilizando o cimento, seja flexível, você tem que adicionar alguns aditivos, obviamente, para que a torne esponjosa, não ficar arenosa, para que a torne com mais liga, obviamente. E isso tudo é na mistura, na composição da argamassa. Agora, o produto personalizado, eu vou citar aqui alguns exemplos para que a gente tenha uma compreensão maior do segmento. Um produto personalizado é aquele produto que você faz especificamente para aquela obra. Nós temos algumas em Alagoas que são uma referência nossa. Na parte hospitalar, por exemplo, nós temos a Santa Casa de Alagoas e o Hospital do Coração. Foram 2 obras interessantes, porque quando se fala no ambiente hospitalar, você tem que você tem que usar coisas que sejam estéril. E a argamassa é pó. Você não pode ter pó dentro do ambiente hospitalar. E a argamassa ela tem um tempo em aberto. O tempo em aberto é o tempo que ela passa para começar a endurecer, a ficar rígida. Esse tempo dura em torno de 15, 20 minutos, podendo chegar a meia hora. Quando você vai para um ambiente hospitalar, você passa de 1 hora, ou seja, 1h20, 1h40, com o produto mantendo as mesmas características, mas com o tempo em aberto. O que é que nós produzimos? Um produto adequado para que seja utilizado, ou seja, você vai mexer o produto, misturar em um outro ambiente, tendo 1h30 para que você possa aplicar. Então, isso é um produto diferenciado. Obviamente, você vai aditivar a argamassa para que ela tenha essas características. Uma dificuldade que se tem no mercado aí varejista é que você não encontra produto assim. Então, estou falando aqui da parte hospitalar. Outra obra que nós fizemos o oposto. Na parte hoteleira, lá de Alagoas, nós também trabalhamos com isso, na reforma. Tem um hóspede, o hotel funcionando, não pode bater, não pode ter barulho. Então, o que é que nós fazemos? Uma argamassa que enxugue mais rápido. Ou seja, para que o profissional, o pedreiro, ele sente toda a argamassa, toda a cerâmica, todo o porcelanato, sem atrapalhar a direção do hotel. Então, assim, são produtos específicos. E nós falamos também o rejunte na cor que o cliente quer. Um outro mix nosso, existe hoje uma tendência que é assentar pedras em piscina imitando a natural.
ou seja, a pedra que imita uma pedra natural. Nós fazemos uma argamassa na cor da pedra, ou seja, não é necessário o rejunte, a vedação da pedra, porque a argamassa vai preencher isso. É um diferencial. Eu costumo dizer assim, que se você sabe o que todo mundo sabe, você não sabe nada. Então, nós temos que ter, na margem de mercado, algo que faça você entrar nesse segmento. Então, em Alagoas, nós dominamos essa parte. Entendi. Nós podemos dizer, então, por tudo que você está nos falando aqui, que nós temos aí na Argatop, sua indústria, tem aí um produto que você chama de prateleira, que é o padrão, que é vendido no mercado, nas lojas de material de construção, nos atacados e por aí vai, e também um produto customizado para o cliente. Esse customizado para o cliente, eu imagino que deve ter um preço maior, imagino que deve ter, né? Porque você vai parar ali a linha de produção para fazer aquilo ali para ele, e também deve ter uma quantidade mínima. Quem é que consegue comprar esse produto? É uma construtora? É alguém que vai reformar apenas a piscina da casa dele? Aníbal, nós atendemos todo o segmento, o varejo e também construtora, nós chamamos de engenharia. No segmento de engenharia, obviamente, nós temos um pedido mínimo, até para que se mantenha a máquina mexa e nessa rodada que a máquina dá, a gente tem um limite para que saia. Nós chamamos lá de toneladas ou quilos, quando é rejunte. Mas atendemos também a pessoa física. Como? Nós temos lojas de varejo do meu produto, com o nosso nome. Então, essa loja eu consigo atender a pessoa física. Porque quando você olha, pensa no ambiente customizado, você tem uma sala, você tem uma parede diferenciada. E quando você vai para o produto de prateleira, por exemplo, você tem uma parede lilás ou madeirado, e você não encontra uma argamassa ou um rejunte que atenda aquela situação, você vai ficar com a parede marcada. Você vai estar vendo ali a divisão da pedra. E quando você fecha com a mesma cor, à vista você não vê um pano só. Nós chamamos pano a parede só, um piso só. Então, nós proporcionamos ao cliente, mesmo varejista, que ele vai comprar, aí sendo rejunte, é mínimo de 10 quilos. E sendo argamassa, mínimo de 30 quilos, 30 pacotes com 20 quilos. Então, assim, nós atendemos a todo segmento, engenharia e pessoa física. Então, a sua indústria fabrica argamassa, também rejunte. Também rejunte. Também o rejunte. Esse produto customizado, nós poderíamos dizer que é analógico, né, ou similar àquela tinta que você vai lá e ele prepara a tinta lá numa máquina e da cor que você quer e tal? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Só que feito lá na sua indústria e não na máquina indústria, lá. e não na máquina. Porque o que é que acontece? Quando você vai pensar num produto customizado, primeiro, quando é cor, é tonalidade. Então tem que ser você tem que tentar o máximo possível chegar próximo da cor da pedra. Obviamente, existem algumas falhas, tipo a pedra, quando ela é polida, que ela tem um brilho. O rejunte, a gente tenta dar um brilho que se assemelhe à pedra. Mas isso não é só na produção, é na aplicação. Então, nós temos também uma cartilha que fornecemos essa orientação para o profissional que aplica, para que o produto, de fato, acabado, atenda ao que o cliente deseja. Então, assim, nesse segmento, nós também trabalhamos com isso. Perfeito. Uma perguntinha aqui, só como até para o nosso telespectador, para quem está construindo, ou vai construir, ou tem uma construtora. Esse modelo aí que você está descrevendo, de customizado, de fazer a cor que a pessoa quer, que ele precisa ali para a construção, é comum no mercado brasileiro ou é uma inovação da Argatop? Não é comum no mercado brasileiro, inclusive é muito difícil se achar produtos que atendam a essas especificações. Também não posso dizer que é muito fácil, porque isso demanda tempo, porque é um produto especificado para aquilo que não perca nem resistência nem qualidade, tem que ser testado. E os testes não são muito fáceis, né? Então, assim, não é fácil encontrar, mas é um mercado ainda muito a se explorar, que é um mercado aberto. O mercado de argamassas
personalizadas. Não é? É um mercado vasto que dá tranquilamente para um empreendedor que queira entrar assim nesse segmento. Então vamos lá, nós estamos aqui quase chegando ao final, Cleito. Qual o conselho que você daria para quem quer, se interessou pelo assunto, ou às vezes até já fabrica um produto similar, ou está no ramo? Como é que ele poderia iniciar um negócio desse? Conversa com o Cleito? Pode conversar, pode conversar. Mas ele pode estudar o mercado e buscar a solução. Eu, quando ando em Maceió, eu até conversei sobre isso, ando passando assim na orla de Maceió e olho os containers de lixo. E eu vejo, quando eu vejo um pacote meu lá, me dá uma alegria imensa. Por que me dá? Porque eu sei que aquele pacote foi utilizado num prédio de alto padrão, uma casa boa. Também vendemos para todo o segmento. Mas o conselho que eu dou, observe. A construção civil é algo que não para. E a argamassa é algo que não vai retroagir. A argamassa sempre vai se precisar, porque você tem piso, e agora os pisos estão aumentando, né? Então, assim, é algo muito a se explorar. Observe o mercado. E aí, tente buscar parceiros que te atendam, né? Ou pensa em montar indústria. Muito bom. Nós estamos chegando ao final. Cleito, nós sempre lemos um texto da palavra do Senhor, que nós vamos fazer agora, mas eu queria que você respondesse, talvez com poucas palavras, ou até uma palavra só. A construção civil, como você falou, ela é dinâmica, ela está mudando, ela está a todo momento criando situações novas. Hoje tem a construção metálica. Usa a argamassa ali também? Nós temos a argamassa que também atende. Atende também, ela né? cola em cima do ferro. Inclusive, nós temos a argamassa que cola vidro. Cola vidro. Então, temos sim. Muito bom. Cleito, seja muito obrigado, né, por ter participado aqui conosco. Vamos ver se a gente tem uma outra oportunidade. Em outro momento, nós vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Acredito que você pode dizer a mesma coisa, Sim. tanto da família como do seu negócio. Até aqui o Senhor Tem te nos ajudou ajudado. também. Amém. Isso mesmo. Muito bom. Olha, muito obrigado mais uma vez. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos.